Você acredita que o Senhor me mostrou? Amém? Eu vi esse cara já. Anjo subindo e descendo. Shabbat Shalom, nós estamos na Parashá Lechá. Parashá Lechá. Vá por ti ou vai-te. É a terceira porção semanal deste ano de 5.784. Essa Parashá vai, como o irmão falou, Bereshit 12:1 a 17:27. A porção dos profetas é Isaías 40:27 a 41:16. E a porção do Berit Hadashá é Mateus 5, de 1 a 48. Creio que você leu em casa. Amém? Amém? Amém. Amém. Você tem que ler, gente. Tem que ler a Parashá. Então, essa belíssima Parashá começa falando de Avram. Deus nem havia mudado o nome dele ainda. É traduzido na sua Bíblia aí por Abrão. E ele é o precursor do povo de Israel. Que está em guerra, mas que vai vencer. Amém. E esse nome, Avram, significa pai elevado, ou pai erguido. E em português, nas nossas Bíblias, como falei, está Abrão. Tem muita gente que presta atenção nisso. Deus mudou o nome de Abrão. Mas, na verdade, em português não deveria ser Abrão, deveria ser Avram. Porque, para os estudantes de hebraico, não é verdade? A letra Beit pode ter som de Beit. E, geralmente, no início tem som de Beit. No fim tem som de Veit. No meio pode ser Veit ou Beit. Por isso tem essa confusão. Quando escreveram em português, escreveram Abrão. Mas a pronúncia é Avram. Avram. Visto que o nome em hebraico contém um Veit, não um Beit, como falei. Ele era um dos filhos, sabe de quem? Tera. O pai de Avram era Tera. Tera era descendente, sabe de quem? Sem. Olha que linhagem boa. Que era filho de quem? Noa. Noé. Que era filho de quem? Vai, pega na Bíblia. Lameque. Que era filho de quem? Enoque. Só a Idana que sabe. E Enoque andou com Deus. E desapareceu. Linhagem boa essa. Povozinho que andava com Deus. Deus tomou o seu antepassado para si. E a ordem que Deus dá a Abrão, foi o seguinte. O irmão já leu aqui, Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai para a terra que eu te mostrarei. Repete comigo em hebraico. Vaiomer Adonai El Avram Lecha. Daí vem o nome da Parashá. Lecha. Amém? Vai. Deus está falando para ele para sair de casa, para largar a sua parentela, para largar a sua terra. E quanta gente tem dificuldade disso? Se Deus falar para tu largar a tua parentela, tu larga. Porque tu falou para mim aqui que ama a Deus acima de todas as... Pois é. Pois é.
Você sabe quantos anos tinha Abraão quando Deus o chamou? 75 anos. 75 anos, a pessoa já está com tudo estabelecido. A vida está estabelecida. Está jogando xadrez na praia de Caraíba. Correndo na praia de manhã. Dando um nado. Dando uma passeada com a esposa na Europa. Ou lá em Maricá. Nos parques de Maricá. É ou não é? 75 anos, o cara não está pensando em, sei lá, em fazer grandes obras. Ele já fez o que tinha que fazer. Mas Deus chega para esse homem de 75 anos e fala para ele sair da sua terra, sair do meio da parentela dele e sair da casa de seus pais. Porque tu me chamou com 18, eu falo com 20. Agora já estou com dor no joelho. Tem o pessoal da dama de manhã. Como é que eu está? Jogar uma dama lá na praia de Caraí, ou não é, gente? 75 anos. O cara vai curtir. Veja lá em Gênesis 12, 1-4. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu não trouxe o mapa da terra e mostrou para ele. E você tem que sair que eu vou te mostrar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e comprovação das coisas que não. Ó, Deus colocou esperança para ele. Eu vou te dar uma terra. Mas, Senhor, que terra é essa? Abraão não tinha aquele negócio, né, da internet, do Google, vou ver que terra é essa. No Google, aí via a foto, não tinha nada disso. Pois é. Cadê a terra, Senhor? Ele não duvidou. Ainda diz uma coisa: eu farei de ti uma grande nação. Interessante que a mulher dele era estéril. 75 anos. Gente, para pensar. Qual homem com 75 anos está pensando em ter 10 filhos ou ter uma grande nação? Com 75 anos ele não está pensando mais nisso. Ele já fez isso. Talvez com 75 anos ele esteja querendo escrever um livro, não é? Ou plantar uma árvore. Mas ter filho, ele não vai conseguir correr mais atrás do menino. O menino cheio de pilha, não gasta de jeito nenhum. E o cara já está com dor no joelho, dor nas costas, dor não sei aonde, querendo ficar sentado. E o menino levanta, pula, senta, corre. Se você não correr atrás, pode acontecer acidente. 75 anos não dá. Pois é, sobe em cima da mesa, cheio de energia, não tem botão para desligar. E Deus faz essa promessa: eu farei de ti uma grande nação. A família de Abraão já devia pensar assim: esse moço não terá filho. 75 anos. A família de Abraão já pensava: não vou ter neto dele. Falei tanto com ele, não casa com essa mulher. Tem ou não tem isso na sua vida? Eu queria um neto, ele não me deu um neto. Fiz tudo para ele não casar com essa mulher, mas ele casou. Agora vai sair de casa, agora que nem um louco por aí. Você acha que não tem isso? Claro que tem. Mas ele deu ouvido? Não deu. Imagina Deus falando com ele com 75 anos: eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome. Meu irmão, olha, Abraão nunca gastou dinheiro com mídia. E o mundo inteiro conhece ele. Hein? Você sabe que eu já morei em Mato Grosso, você vai no interior do Brasil aí, onde tem índio que chama Abraão, meu amigo. Tem índio com o nome de Abraão. Mas como assim? Abraão, o nome dele. Como assim?
Abraão é conhecido no mundo inteiro. Abraão é conhecido entre os árabes, Abraão é conhecido em Israel, Abraão é conhecido na Rússia, nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil, na África, até no Japão. Até em Niterói. Em Niterói tem gente que tem o nome de Abraão. Engrandecerei o seu nome. Coisa séria isso, sem gastar uma grana com mídia. E é internacionalmente conhecido. Não tem uma nação que não conheça Abraão. Tem? Só se ela não existe. Geração após geração, todo mundo ouve falar de Abraão. Olha que coisa incrível, engrandecerei o seu nome. E não é que engrandeceu mesmo? E tu ser uma bênção. Isso é uma ordem. Ele não está dizendo, eu vou fazer-te uma bênção. Ele está dizendo, ser uma bênção. Abençoarei aos que te amaldiçoarem. Quem está do lado aí dos árabes? Ué, ninguém? Ninguém? Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Deus pegou o celular, Deus pegou todas as bênçãos que ele tinha no céu, botou tudo num saco e jogou em cima de Abraão. Sério, pode ver aqui, não tem mais bênção para ninguém. Se alguém chegasse assim e falasse, Senhor, tu abençoa Abraão, me abençoa. Abraão não dá mais. Foi tudo para Abraão. Ô, Senhor, entra na linhagem de Abraão. Mas como, Senhor? Eu já nasci de mulher. Eu vou dar um jeito. Porque eu falei que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Mas a bênção está sobre Abraão. Não adianta você ir para outro lado. Você não vai encontrar a bênção. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Eu tenho uma teoria do que ele levou Ló. Posso falar? Ele não tinha filho, 75 anos, ele levou quem? Um sobrinho. Solução humana. Gente, Deus deu a capacidade do homem pensar, mas quando a gente começa a pensar, sai de frente, sai da frente. Ele olhou e falou, poxa, quem vai herdar o que eu tenho? Vou levar o meu sobrinho, o pai dele morreu, ele vai comigo, isso é uma teoria. Mas acredito que tenha isso sim. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. 75. Tem gente que fala aí, pô, com 60, o Deus não vai me usar mais. Usou com 75 anos. Começou a usar Abrão com 75 anos. Eu também. Eu ainda tenho esperança de Deus me usar. A partir daqui, Abrão, com seus 75 anos, obedece a Deus e, junto com sua mulher e seu sobrinho Ló e com seus bens, partem para a terra de Canaã. E Abrão passa por várias situações e provações, sempre com a presença de Deus e com a intervenção de Deus. Uma coisa que você precisa saber, meu irmão, às vezes a gente escuta a gente pregando aí, vem para Jesus e seus problemas vão acabar. Isso é mentira, viu, meu irmão? Abrão teve problemas. Mas Deus era com ele, sabe por quê? Porque ele andava segundo a vontade de Deus. Então Deus te livra dos seus problemas. Não é que vão acabar os problemas, mas Deus vai entrar nos problemas com você. É um bom parceiro. Eu acredito que é, né, gente? Um excelente parceiro para entrar nos problemas com a gente. Porque certamente nós vamos sair
aprendendo e vitoriosos. Porque o Senhor é poderoso. Porque Ele não te tira do problema, mas Ele faz você passar por ele. Amém? E você aprende e sai vitorioso. Olha o problema que ele passou lá no Egito. Porque sua mulher foi tomada por Faraó, visto que Sara era uma modelo. Miss Arã. Ela era bonitona, a Bíblia fala isso. A Bíblia fala. Tanto era bonita que os príncipes de Faraó gabaram, contaram vantagem da beleza daquela mulher. Faraó ficou o quê? Interessado. Olho grande, interessadão. Falou, deixa eu ver essa beldade ali. Não é? Eles gabaram lá diante de Faraó, então Faraó quis para ele. É minha. Porém, o próprio Deus feriu Faraó por causa da esposa de Abraão. Gênesis 12:17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas. Você sabe que praga é essa? É coisa ruim, meu irmão. Muito ruim. A casa dele inteira. Por causa de Sarai, mulher de Abraão. E o próprio Deus confirma que ele mesmo impediu que tocassem em Abraão. Ou seja, na sua esposa também. Veja em 1 Crônicas 16, 21 a 22. Ninguém permitiu que os oprimisse. E por amor deles repreendeu o rei. Faraó é rei. Amém? No Egito, em vez de falar rei, falava Faraó. Amém? Então Deus repreendeu um rei lá. Por causa de quem? De Abraão. Olha que coisa. Não toquei os meus ungidos, e não façais mal aos meus profetas. Então Abraão é o quê? Ungido de Deus, profeta de Deus Altíssimo. Ah, meu irmão. Não toca, não. Você pode até chamar para tomar café na sua casa, mas não faz mal, não, que a coisa vai ficar ruim do teu lado. Abraão passa por sua separação até do seu sobrinho Ló, que foi ideia dele de levar. Deus não falou para Ló ir? Falou? Às vezes Deus está te chamando, você quer levar o vizinho, quer levar todo mundo. Não pode. Você tem que levantar e ir. Se Deus vai agregar os outros a você, é no seu caminhar que ele vai fazendo. Então, Abraão passa por essa dificuldade. Não é a separação do seu sobrinho. E passa já demonstrando a sabedoria de Deus em seu coração. Veja em Gênesis 13, versículo 8. Disse, pois, Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos irmãos. Ele entende que a separação dos dois é de Deus. E Abraão o faz estabelecendo a vontade de Deus. Veja em Filipenses 2, de 13 a 14. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Você está lá na sua casa, na cozinha, murmurando. Deus não se agrada disso. Você está lá no seu trabalho, murmurando. Deus não se agrada disso. Fazei todas as coisas sem contenda e sem murmuração. Você está perguntando o que é murmuração? Vou te dizer, não aguento mais isso. Estou cansado. Que coisa chata. Não aguento mais minha esposa. Não aguento mais meu marido. Não aguento mais meus filhos. Não aguento esse trabalho. Não aguento isso. Não aguento aquilo. Isso é murmuração. Deus dá asa. Deus não dá asa à cobra. Está se chamando de cobra, né? Já vi muita gente falando isso. Pô, Deus não dá dinheiro para mim, porque Deus não dá asa à cobra. Pois é, tu é serpente, Deus não vai fazer você voar mesmo. Você mesmo está falando com sua boca, tu é uma serpente. E se Deus está ouvindo isso, o que Deus acha? Ó,
Eu não vou dar asa mesmo para essa serpente, não. Deixa ela ir comendo pó da terra. Não é verdade? Hein? Você já pensou isso no seu coração? Graças a Deus. Porque um dia eu pensei. Infelizmente. Então, Abraão entende que tem que ser dessa maneira. Veja também lá em Hebreus 12,14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, judeu, gentio, ninguém verá a Deus. Rafael, o que é santificação? É botar uma auréola na cabeça e ficar com aquele olho de peixe morto? Não, não é isso. Santificação é separação do mundo. Ah, Rafael, o que tem? Vou ouvir um rock and roll. Meu irmão, Deus está falando para você ser o quê? Parado. Não buscar as coisas mundanas, para que um dia você possa ver a Deus. Depois que Abrão se separa de seu sobrinho Ló, Deus mostra a extensão da terra da promessa a ele, e sendo sua esposa estéril, também promete a ele que fará sua descendência semelhante ao pó da terra. Quem já contou o pó da terra? Tem gente que fala assim, judeu é, eu não sei, 2% da população mundial. Mas Deus falou que vai fazer a descendência de Abraão semelhante ao pó da terra. Quer saber de uma coisa? Aponta o dedo para você. Você fala assim, eu sou um pó desse. Eu sou um pó desse. Viu, meu irmão? Você é um pó desse que Deus falou aqui. Está falando de você, pó. Grão. Deus está falando de você. Gênesis 13, 14 a 18. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, porque essa promessa não pode ir para Ló. Levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, hei de te dar a ti e a tua descendência para... Repete aí. A terra de Canaã pertence a quem? Fala aí. Aos descendentes de Abraão. E quem são eles? Israel. Então hoje, essa guerra, quem tem razão? Israel. Porque a terra pertence para... Eu vou entender? Mas o especialista falou isso, e o problema dele, do especialista. A terra é de Israel, foi Deus que prometeu. E farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Abraão não pode nem contar. Rafael, mas eu tenho uma calculadora de casa muito boa. Então tenta. Você vai pegando um pó e vai marcando. Esse eu já contei, esse eu já contei. E vai somando, ué. Se der, você vai chegar para Deus. Deus contei a descendência de Abraão. Pronto. Pois é, ele não vai dar, né? Então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te. Percorre essa terra no seu comprimento e na sua, porque a darei a ti. Então mudou Abrão as suas tendas e foi habitar junto dos carvalhos de Mare, em Hebrom. Ali edificou um altar ao Senhor. Ele não foi contar para os outros que era dono daquela terra. Ele não foi se gabar com ninguém. Sabe o que ele foi fazer? Ajoelhar-se diante do Deus Todo-Poderoso. Às vezes a gente quer logo se gabar.
Mas Abraão não. Abraão vai fazer um altar e sacrificar ao Senhor, nosso Deus. Abraão também vai passar praticamente por uma guerra mundial, como Israel está quase passando. Essa guerra mundial é chamada de rebelião das nações do Jordão contra o Império Mesopotâmico, formado por Anfarel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Getar-Laomer, quem tem filho novo, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, e nada mais que Anrafel, com Rafael, que alguns julgam ser Hammurabi. Já ouviu falar do rei Hammurabi? O rei da Babilônia, daquele período, muito conhecido por sua obra jurídica chamada Código de Hammurabi. Então, era uma coalizão de povos poderosos. Equivale à coalizão da Rússia com a China, com a Índia e com os árabes. Coisa poderosa, meu irmão. Artilharia pesada. Essa confederação de reis e seus exércitos dá início a uma das mais antigas guerras mundiais que se tem notícia. A Guerra dos 4 Reis contra os 5. Mas o resultado dessa guerra não virá pelas mãos de reis lutando por liberdade, nem de imperadores buscando manter o domínio e seus interesses econômicos na região, e sim pelas mãos de Abraão. Como Deus é poderoso, meu. Indo à guerra para proteger e buscar quem? Seu sobrinho e família. Se aqueles reis não tivessem mexido com Ló, você nem ia ouvir falar dessa guerra. Ia acontecer, eles iam dominar e fim de papo. Mas, meu irmão, não mexe com ninguém de Abraão. Tá bom? Você pergunta primeiro, você quer mexer com alguém? Pergunta primeiro, você é descendente de Abraão? Você pergunta. Por quê? Pois é. Porque senão a coisa vai ficar ruim pro seu lado. Né? Vai, você pode ter certeza. Porque foram um fofoqueiro avisar Abraão. O cara correu lá e falou, Abraão, ó, levaram também Ló, teu sobrinho. Ah, não, aí não. O informante. X9 foi lá. Irmão, essa batalha não teria entrado no livro mais extraordinário de todos os tempos, a Bíblia, se o rei de Elão, Kedorlaomer, não tivesse mexido com a família errada. A família de Abraão. Não mexe não, gente. Se não tivesse invadido Sodoma e levado Ló como escravo, essa grande guerra estaria esquecida na história. Veja lá em Gênesis 14. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, o seu sobrinho, levou seus homens treinados. Abraão treinava homem de guerra, gente. Não é igual aqui não, viu? Mas Abraão treinava lá, homens treinados. Nascido em número, sabe de quanto? Olha a multidão, 318. Não é 3 milhões, é 318 milhões. E perseguiu os reis até Dan. Com 300 homens, 318. E com 318 homens, nascidos em sua casa e treinados em sua casa, eu não sei que treinamento é esse. Não devia ser com metralhadora, ou canhões, ou estratégia de guerra. Não sei o que era. Nascidos na sua casa, Abraão, pasme, derrotou um exército do Império Mesopotâmico.
Deus gosta desse número, não gosta? Lembra do... Quantos homens tinham com Gedeão? Deus gosta disso. Então, se o Brasil entrar em guerra, a gente fala para o general, leva só 318. 19 não, 18, se levar 19, tem. Com 318 homens, nascido em sua casa, Avram derrotou um exército do Império Mesopotâmico. Veja em Gênesis 14, 15, 16. E olha, ainda tem mais. Ele dividiu os homens. Dividiu em 2 bandos. Dividiu-se contra eles de noite. Ele e os seus servos. E os feriu, perseguindo-os até ainda perseguiu o Império, gente. Parou para pensar comigo? Com 318 homens? Ainda dividiu, ainda atacou de noite. Que fica à esquerda de Damasco. Assim, tornou a trazer todos os bens, todos. E tornou a trazer também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Meu irmão, pé do ouvido aqui, cá para nós. Cá para nós, gente. Humanamente, é impossível. 318 anos. Por mais que eles sejam treinados, excelentes guerreiros, mas contra um império, é óbvio que é impossível. O império, gente, sabe o que é o império? 3 milhões de homens. A cavalo. Cara que mata mesmo, não está nem aí. Sai Abraão. Nunca Abraão foi em guerra. Com 318 homens. Com a barba ao vento. Eu imagino aquele barbão, né? Eu acho que os outros passou e falou assim, ainda está crente, olha lá, ó. 318 homens. Ele vai para onde? Pois é. Imagina, gente. A gente precisa entrar na Bíblia para entender essas coisas. É impossível. Por mais que Abraão já tivesse guerreado, por mais que Abraão já tivesse experiência com guerra, que não é o que a Bíblia fala, mesmo assim, ele não ia. No máximo, ele ia matar alguns soldados, mas eles seriam dominados. Mas você vai lembrar que tem um texto lá em Coríntios que diz assim, Deus pega o forte e confunde com os fracos. É mais ou menos isso. Pega, é assim. Não, eu sei. Mas só que pode ser também colocado assim. Isso. Deus pega o que é, não é? Para confundir. Não, o que não é para confundir. Mas então, ele pega o fraco e confunde o forte. Não fez isso com Davi e o gigante? O gigante olhou lá para Davi e falou, está pensando que eu sou um cão? Não foi isso que ele falou? Mas quem derrubou quem? Confundiu ou não confundiu? Confundiu. Então Deus confundiu esse império com esse exército pequenininho. Logo, né? Não preciso dizer que o Senhor era com ele. Logo depois do retorno de Abraão desta guerra, ele tem um dos encontros mais significativos da sua vida, que posso dizer a vocês, da humanidade. Encontro esquisitão. Ninguém sabe quem é ele. Tem uma briga aí nos meios teológicos, quem é ele. Mas eu não entro nessa briga, porque eu não quero saber, porque a Bíblia não diz quem é. Amém? Ó, vamos lá em Gênesis 14, 17, 18. Depois que Abraão voltou de ferir a Quedor, Laomé e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Ora, Melquisedeque, rei de Salém,
trouxe pão e vinho, pois era o sacerdote do Deus Altíssimo. Bom, Deus não está querendo dizer para nós quem é Melquisedeque. Deus quer nos mostrar o que representa Melquisedeque. Ele se encontra com o rei Melquisedeque, e este nome em hebraico é a junção de Melech, que significa rei, Tzadik, que significa justiça. Assim, Melquisedeque significa rei da justiça, ou meu rei é justo. Quem é o rei justo? Sendo ele rei de Salém. Quem é Salém? Jerusalém. Ó. Agora, Salém significa paz. Então ele é rei de paz. Quem falou que eu nos dou aqui na paz? Shalom, da paz. Ele, na verdade, é rei da futura Jerusalém. E este rei de justiça, sacerdote do Deus Altíssimo, dá a Abraão uma das coisas mais importantes da humanidade e ninguém liga. Abraão dá o que para ele? Dízimo. Mas ele dá uma coisa muito importante para Abraão: o pão e o vinho. Ninguém liga para isso. Está o pessoal querendo saber quem é Melquisedeque. A Bíblia não está dizendo. A Bíblia está mostrando o que ele representa e está mostrando o que é entregue a Abraão, que é para a salvação da humanidade. O pão e o vinho entregou na mão de Abraão, e a descendência dele vai carregar até os tempos de Yeshua. Não é o mesmo, né? Mas ele carregou. Sendo a coisa mais importante para a salvação dos homens. Coisa que passaram a fazer parte dos descendentes de Abraão até Israel. Até ser revelado o que significava. Sabe quanto? O último Pêssar que Yeshua fez na face da terra. Ó, Abraão recebeu isso, pão e vinho. E isso permaneceu na sua linhagem. Veio para Isaac, Jacó. Jacó gerou as 12 tribos e foi espalhado entre elas. E chega até Yeshua. Ninguém sabia o que era. Por que que Melquisedeque deu pão e vinho? Sabe quem vai textualizar, quem vai mostrar o que é isso? Yeshua no último Pêssar. Porque Yeshua morreu com quantos anos? 33. Então, a gente pode dizer que desde que nasceu, ele fez, criança nem tanto, mas vamos dizer que ele fez 30 Pêssars na vida dele. Não é verdade? No último Pêssar é que ele vai revelar o que é que Melquisedeque entregou na mão de Abraão. Olha que coisa. Ó, Yeshua, com seus discípulos, vai revelar o que é o pão e o vinho. Do pão, Yeshua diz lá em Lucas 22, 19: e tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isso é o meu, que por vós é dado, fazei isso em... O que ele está dizendo? Ó, Israel carregou até hoje. Agora falou para os discípulos: vocês vão carregar até que eu volte. Foi entregue a nós como foi entregue a Abraão lá atrás. Agora somos nós. Somos nós que temos que carregar. Mas nós já sabemos o que é. Israel ainda não sabia. Sabe quem sabe? Os discípulos de Yeshua e nós.
Israel ainda não sabe o que é. Mas Israel carrega o pão e o vinho. Tá certo? Tá. Até o dia que eles compreenderão também o que é o pão e o vinho e se juntarão a nós, ou melhor, nós nos juntaremos a eles. Aleluia. Yeshua já nos ensinou. Glória a Deus. E do vinho, Yeshua diz em Lucas 22:8, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, o pão e o vinho, a carne de Yeshua e o sangue dele derramado por nós naquele madeiro. Foi entregue lá atrás e foi revelado aqui. Graças a Deus. Olha a responsabilidade de Israel. Israel tinha que fazer peça. Até hoje tem que fazer. E a igreja agora é que tem que fazer, porque Yeshua falou, fazer isso em memória de mim. Enquanto Israel fazia até a revelação foi feita e agora nós vamos levar em memória. Por que em memória? Porque eu já sei o que é. Eu preciso lembrar o que é. Eu não posso esquecer o que é. Por isso, em memória. Lembra, Rafael? O pão é a minha carne. O vinho é o meu sangue. Isso significa que quando Melquisedeque entregou o pão e o vinho a Abraão, ele estava dizendo, a salvação virá por ti. Viu, Abraão? Olha a responsabilidade de Abraão. A salvação vem por onde? Já ouvi gente dizendo em muitos lugares, muitos caminhos levam a Deus. É verdade isso? Não, salvação Vem dos judeus. Porque Deus entregou o corpo de seu filho na mão de Abraão. coisa fantástica. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Mas a igreja não conhece Torá, não conhece Taná. Como é que vai entender essas maravilhas? Nós estamos ligados. Nós estamos conectados a Israel por meio do corpo e do sangue entregue por Melquisedeque lá atrás. Aleluia. Glória a Deus. Você está ligado, agarradinho. Pode até dizer o pessoal que estamos juntos. Estamos juntos. Não tem jeito. Você não tem salvação fora de Abraão. Você não tem jeito. Mas eu creio em Yeshua europeu, não adianta. Você tem que crer no descendente de Abraão, que é Yeshua. Não tem jeito. Aleluia. Não tem. Você pode inventar um monte de coisa que não vai dar certo. E Melquisedeque abençoa Abraão. Olha, mais um abençoando. Olha lá o que ele fala. Gênesis 14:19. E abençoou Abraão dizendo, bendito, agora vai revelar quem deu vitória a Abraão. Ó. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Não é aqui não, mas depois ele vai falar. Que bênção maravilhosa é essa? Vou até repetir, meu irmão. Baixa a cabeça aí. Ó. Recebe aí. Que Abraão seja bendito pelo Deus Altíssimo, Criador e possuidor dos céus e da terra. Que Ele te abençoe. Você não quer, não? Eu quero. Fica ligado. Tá ligado? E sabe o que significa essa bênção, meu irmão? É ser plenamente satisfeito em tudo, em toda a sua vida, pelo nosso Criador. Amém. Porque é Ele que pode te abençoar. E com essa bênção, Deus mostra que Melquisedeque é maior que o patriarca Abraão. Não é melhor, é maior. É isso que Deus quer mostrar com Melquisedeque. Você quer ver? Olha o que Paulo fala em Hebreus 7. Paulo tinha entendimento para das coisas, viu, gente?
Hebreus 7,7. Alguém disse que Hebreus foi escrito por Paulo, outros dizem que não, mas não importa. Hebreus 7,7. Ora, sem contradição nenhuma, o menor é abençoado pelo... É o pai que abençoa o filho, não é? É o maior que abençoa o... Melquisedeque também revela quem é a razão da vitória de Abraão sobre um exército tão poderoso do Império Mesopotâmico. Veja em Gênesis 14:20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Que coisa, hein? Que encontro, hein? Foi Deus que deu a vitória a Abrão com 318 homens contra um exército poderoso e numeroso. O interessante é que Deus dá uma vitória semelhante a Israel pela mão de Gideão. Veja em Juízes 7,7. Disse ainda o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, vos livrarei. Entregarei os midianitas na tua mão. Mas quanto ao resto do povo, volte cada um ao seu lugar. Você acha que não tem nada a ver com a vitória de Abraão? Claro que tem. Claro que tem. Deus não precisa de um exército poderoso. Deus precisa de homens e mulheres com o coração voltado à obediência a Deus. É isso que Ele quer. E grande foi a vitória pela mão do Senhor. E logo depois de Melquisedeque abençoar Abrão e revelar quem deu a vitória a ele, Abrão dá o dízimo de tudo a Melquisedeque. Isso é extremamente importante. A igreja hoje tem uma dificuldade muito grande de dar dízimo. A ponto das pessoas dizerem que só é convertido mesmo quem converte o bolso. Eu não acredito nisso. Mas, meu irmão, quando você entende a verdade, você dá com alegria. Não é verdade? Você não dá com peso. Porque Deus tem poder para te dar o dobro. Amém. Não é? Então, ele dá o dízimo. Hebreus 7,4. Considerai, pois, quão grande era este, Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dentre os melhores despojos. Ele entregou o melhor. Abrão, já rico, não tem um herdeiro e questiona a Deus a respeito. Mas eu quero falar uma coisa antes, que eu não coloquei aqui, mas eu lembrei. Até Levi, que recebe dízimo em Israel, nos lombos de Abraão, deu dízimo a Melquisedeque. É chamado dízimo dos dízimos. Amém? Amém. Então Abraão também deu dízimo. Dízimo não é uma invenção da igreja. Dízimo é de Deus. Então Abraão ficou rico. E ele questiona que não tem um herdeiro, porque ele teve a primeira ideia, né? Levar não deu certo. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Você pode pensar, é muito bom, mas cuidado com o que você pensa. Não arruma solução não, meu irmão, porque a solução vem do Senhor, tá bom? Você fica com essas ideias mirabolantes. Ainda fala assim no espelho, como eu sou inteligente. Mas cuidado, hein? Abraão se deu mal 2 vezes, tá bom? Então, Gênesis 15, de 1 a 4. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Não é grande, não, é grandíssimo. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Eliezer, né? Damasceno. Disse mais Abrão: a mim não me tem dado filho, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, este será o teu herdeiro. Sair das tuas entranhas significa ele e a esposa dele. Por isso que aquele negócio não deu certo. Depois Abrão, com 86 anos, tem um filho,
chamado Ismael. Da serva Agar. Ela era egípcia. Não segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade da carne. É a boa ideia. Você tem boa ideia? Cuidado. Fica lá no espelho dizendo, puxa, como sou inteligente. Pois é, olha que ideia maneira que eu tive. Segura aí. Eu não quero segurar, não. Nós somos perigosos. Quando o pai Abraão faz 99 anos, 24 anos depois que ele saiu de sua parentela por ordem divina, é completado a prova de sua fé para ser pai da justiça, que é pela fé. Você sabe por que demorou muito Abraão ter filho? Hein? Quem sabe? Vou dizer para você por quê. Ó, quem era estéril é a esposa dele. Mas ele era estéril? Não. Então, meu irmão, está completo. Porque o filho que vai nascer é da vontade de Deus, não da vontade da carne. Então Deus esperou ele ser o quê? Amortecido na carne. Sabe o que ele quer dizer isso? Parar de ter capacidade de gerar filho. Não dá mais. Não dá mais para brincar. Deu para entender? Não dá mais. Nem se fizer assim. Não dá mais. Não dava mais. Eu acho que ele deu o coração disparado. Não, mulher. Assim eu vou morrer, né? Parou. Deu para entender? Ele não tinha mais como procriar. Ele ficou amortecido. Isso é falado em Hebreus. Tem gente que fica perguntando por que Deus não deu o filho logo. Por causa disso. Tinha que ser milagre. Tinha que ser um filho da vontade de Deus e não da vontade da carne. E Yeshua não nasceu da vontade da carne, mas da vontade de Deus. De ser filho da promessa. Se for da vontade da carne, nós nascemos da vontade da carne. Para sermos filhos de Deus, nós temos que nascer da vontade. Está em João isso, da vontade que o pessoal traduziu lá em João, nascer de novo. Não é nascer de novo, é nascer do alto, da vontade de Deus. Primeiro a gente nasce da vontade da carne, depois da vontade de Deus. Paulo fala assim, primeiro o corpo animal, depois o espiritual. Deu para entender? Que bonitinho. Que coisa perfeita. Então Deus esperou ele se tornar estéril. Não poder reproduzir mais. Tá bom? Por 24 anos sua fé foi provada. E ele creu. Então Deus muda seu nome. Por que muda o nome? Porque aceitou o senhorio. Você sabe que seu nome vai ser mudado? Sim. Deus vai te dar um nome excelente. Porque você aceitou o senhorio do seu filho sobre sua vida. Está lá em Apocalipse, dizendo que nós vamos receber um nome. Por quê? Porque o nome que eu tenho é dado por homens. Ou seja, um homem tem autoridade sobre a minha vida. Agora, o nome que eu terei é dado por Deus, porque Deus é quem tem autoridade sobre a minha vida. Quem dá nome é quem tem autoridade. Não é papai e mamãe que dá nome para o filho? Ou você chega para o vizinho e fala, não, nome aí, parceiro. Pois é, você não fala isso. Você fala. Às vezes a sogra quer dar nome para o filho, a mãe fica, ou vice-versa. O amigo vai dar nome para o seu filho? Quem dá nome é o pai e a mãe. O pai e a mãe pode conceder essa autoridade para a mãe da esposa, ou para a mãe ou pai do marido. Pode, mas com consentimento, porque quem tem autoridade são os pais. Deu para entender? Então, lá em Apocalipse está dizendo que nós vamos receber um novo nome. Se nós o quê? Permanecermos debaixo do senhorio de Yeshua.
Glória a Deus. Então Deus vai e muda o nome de Abrão e de Sarai, né? Dos dois. E entrega a Abrão outra coisa que muita gente não entende. A circuncisão. É o selo da fé. Amém? A circuncisão. Circun é o quê? Circo, em volta. É o brit em hebraico. É uma aliança que foi colocada no pênis de Abraão. Por que isso? É uma discussão muito grande por causa disso. Primeiro, você tem que entender que a circuncisão é a expressão da fé que Abraão teve em seu coração. Por isso que Deus fala para Israel assim: circuncidai o prepúcio do vosso coração. Então, a circuncisão no órgão genital é a expressão da circuncisão do prepúcio do coração. Por que no órgão masculino? Porque a semente sai do homem. Então, Deus está dizendo que todo filho que nascesse do órgão que está circuncidado já nascia aliançado com Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tanto é que hoje tem gente que fala assim: acabou a circuncisão. Mentira. Você não precisa fazer a circuncisão da carne, porque a salvação não é por genealogia, mas você precisa fazer a circuncisão do seu coração, que é a fé. Se você não tiver o seu coração circuncidado, você não vai ser salvo. Amém, meu irmão? Amém. Ah, mas eu preciso circuncidar o meu órgão genital? Hoje não, você não é descendente de Abraão. Então a salvação não é por genealogia, mas é pela justiça, que é pela fé. E o pai Abraão foi feito pai da fé. Amém. Amém. Gostei, pelo menos um falou amém. Isso é muito bonito, não é? Por isso a circuncisão do coração. Pois é. Porque pela palavra tu é gerado uma nova criatura. Pois é, e se o coração é? Pois é. E assim como Abraão gerava, agora você gera pela palavra. Você gera. Então, como Deus. Isso aí. Ó, tem coisa na Bíblia que você tem que prestar atenção, gente. Jeremias estava num sufoco tremendo. Estava assim, a pão e água, nem que jogou ele dentro do buraco lá, quis que ele morresse, mas Deus sustentou a vida dele. E Deus mandou Jeremias fazer uma coisa, gente, de louco. É loucura. Olha só, gente. Israel estava sendo atacado por Babilônia. Babilônia estava tomando conta de tudo. E Deus manda Jeremias comprar uma terra do primo dele. E pagar. Aí Jeremias falou: Senhor, eu vou me dar mal. Eu acho que foi ele até que inventou aquela música: hoje eu vou me dar mal. Eu vou me dar mal, vou comprar uma terra. Aí Nabucodonosor vem, eu paguei e não vou levar a terra, Senhor. Todo mundo quer. Todo mundo eu vou comprar a terra. O primo dele devia estar assim: vou me dar bem. Hoje eu vou me dar bem. E como ele era obediente a Deus, o que ele fez? Aí ele falou: mas Senhor, e agora? Onde você não dessa terra? Aí Deus faz uma pergunta para ele: Jeremias, existe alguma coisa impossível a mim? Qual é a resposta? Não. Não há nada impossível para Deus. Mas se você for nos evangelhos, Yeshua fala o quê? Existe alguma coisa impossível para aquele que crê? Gente, eu fiquei anos e anos falando: Senhor, como é que encaixa esse negócio? Porque não há nada impossível para ti, mas também não há nada impossível para aquele que crê. Eu ficava pensando: Senhor, se eu crer, eu vou viver sem ti, porque aí eu vou fazer tudo. Ficava nesse dilema. Um dia o Senhor me explicou. Eu estava conversando com o irmão, o Espírito Santo falou comigo: meu filho, olha só, Deus pode todas as coisas. Pode. E você não está sendo gerado filho de Deus? Você tem que imitar a Deus, e você o imita pela fé. Por isso tudo é possível aquele que crê.
Amém? Ele quer que você faça a obra dele aqui. Foi isso que Yeshua fez. A obra do Pai. Ele sempre falou isso. E nada foi impossível para ele. E ele quer que nós aprendamos isso. Que nós venhamos andar como seu filho andou na terra. Yeshua andou sobre as águas. O homem pode andar sobre as águas? Não. Mas tudo é possível aquele que crê. Amém? Amém. Glória a Deus. Então Deus muda seu nome e muda o nome de sua esposa e lhe dá o selo da fé e a circuncisão. Ora, mudança de nome é feito somente por aquele que aceitamos o seu senhorio sobre nós. Não sei se você sabe, todos os povos antigos, quando dominavam um povo, o que eles faziam? Mudavam o nome de todo mundo. Daniel não teve o nome mudado? Então, todos os povos, eu te dominava, você fosse, sei lá, tivesse o nome lá de José, eu botava o nome da minha língua em você. E você tinha que aceitar. E se você não respondesse pelo nome, eu ia te dar um pulo. Era assim, era, gente. Era assim que fazia. Entendeu? Hoje não tem esse hábito, mas antigamente era. Viu? Todos os nomes bíblicos foram trocados. Foram. É verdade. E fica uma confusão tremenda, né? Porque as pessoas não entendem. E um ano depois, Abraão, já com 100 anos, se cumpre a promessa de Deus. E ele e sua esposa, a esposa faz parte, geram um filho. Veja em Romanos 4, de 1 a 5. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, não lhe se conta como recompensa, mas como dádiva. O que ele quer dizer? Se eu trabalho, a pessoa para quem eu trabalhei tem a obrigação de me pagar. Mas, sim, como dívida, que a pessoa tem que me pagar, não é uma dádiva. A pessoa é obrigada a me pagar. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Olha, meu irmão, o que quero dizer com isso tudo é que como o pai Abraão e Sara conquistaram tudo e foram justificados e salvos pela fé em Deus, exatamente nós podemos as mesmas coisas se cremos. A mesma coisa, igualzinho. O próprio Filho de Deus, ao ser questionado sobre se era possível livrar de espírito imundo o menino, Yeshua responde em Marcos 9, 23. Ao que lhe disse Yeshua, se pode, tudo é possível ao que crê. E se nós cremos como o pai Abraão, nós também veremos a glória de Deus em nossa vida, como o pai Abraão e Sara viram. Veja em João 11:40. Respondeu-lhe Yeshua, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tem que crer. Se tu crer, tu vê a glória de Deus. Inclusive, quando Yeshua amaldiçoou a figueira e ela secou, veja o que Yeshua fala em Mateus 21, de 20 a 22. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados, como é que imediatamente secou a figueira? Yeshua, porém, respondeu-lhes, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Amém? Amém. Copiou? Gravou no teu coração? Amém. Então, vou dizer uma coisa para você. Só nos resta o que está escrito em Romanos 5:1. Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Pois tudo é possível àquele que crê. E você não disse que crê? Amém. Se sua resposta é sim, no fundo de seu coração, então você verá maravilhas e a glória de Deus em sua vida. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor.